Vamos prosseguir com a nossa série de provérbios chamada Provérbios e Trabalho. Nós estamos no mês de maio. Você sabe que o mês de maio começa com o feriado do Dia do Trabalhador. Então nós estamos lendo provérbios na perspectiva do trabalho. E hoje nós estamos no dia 23. Você sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e o mês de maio tem 31 dias. Por isso nós estamos lendo um capítulo por dia e dessa forma nós podemos estudar Provérbios na perspectiva do trabalho dessa forma. Hoje é dia 23, nós vamos ler Provérbios 23. E nós colocamos esse título aqui: O prumo do domínio próprio. Nós vamos ver que Provérbios 23 fala muito sobre comida, sobre bebida, sobre ter moderação, sobre ter equilíbrio. Então, o domínio próprio é um atributo, uma qualidade que nós precisamos nos nossos relacionamentos no dia a dia, nos nossos relacionamentos profissionais, no relacionamento com o patrão, com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores. Toda relação profissional precisa de domínio próprio. Vamos aqui para a primeira parte desse estudo. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o foco e o perigo das distrações. Vamos ler os versículos 1 ao 8 e depois voltamos aqui para a leitura desse estudo. Entrando no texto bíblico, estamos lendo a Bíblia na Almeida Revista e Corrigida. Provérbios 23, versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. 2. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. 3. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Sempre que você recebe um convite para participar de um jantar, de um café, de um almoço, de uma reunião, enfim, em que as pessoas vão se reunir para comerem juntos, não saia por aí comendo tudo que foi colocado diante de você. Pode ser que a pessoa que convidou você para aquele banquete, para aquele almoço, para aquele café, para aquele jantar, na verdade, quer saber coisas a seu respeito, quer colher informações que você tem a respeito de alguém e, na verdade, não está interessado em oferecer aquele banquete para você. Mais importante do que participar do convite para uma reunião com as pessoas é saber qual é a verdadeira intenção delas. Então, se você foi convidado, foi convidada para um evento desses, não saia por aí comendo tudo que está na sua frente, por mais que as coisas sejam gostosas. As pessoas reparam na forma como você reage, como você se comporta, e elas vão tirando conclusões a seu respeito. Então, como o texto diz, tenha domínio próprio, tenha autocontrole, não se deixe iludir, não se deixe enganar por manjares que são oferecidos a você. Guarde-se e veja bem qual a verdadeira intenção que a pessoa tem. Porque tem pessoas que fazem de tudo para conseguir um contrato, muitas vezes ilícito. Fazem de tudo para corromper pessoas. É nesses almoços, é nesses jantares que você percebe que deputados, senadores,
empresários se reúnem com mesa farta, comida boa, para negociar coisas ilícitas, tramóias, trapaças, enganos. Então, que você tenha domínio próprio para não se corromper e não se deixar levar por comida. Porque tem pessoas que são tão escravas de comida que elas fazem tudo. Existem pessoas que falam, mas se eu estiver naquele meio, eu sempre vou estar comendo bem. Existem pessoas que entregam a justiça por causa de comida, por causa de bebida. E Provérbios 23 fala que domínio próprio é um prumo que alinha você a Deus. Agora o verso 4. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. O versículo 4 está dizendo, não fique correndo atrás de riqueza. Isso dá de mão a tua própria sabedoria. Isso vai contra a sabedoria. Versículo 5, porventura, ou seja, por acaso, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente, isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então os versos 4 e 5 estão dizendo que não se deve correr atrás de riqueza, de dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para desfrutar daquilo que realmente vale a pena. A família, a educação, a saúde, o transporte, o acesso à informação, ao conhecimento, essas são as verdadeiras riquezas. A alegria da família, isso é a verdadeira riqueza. Agora, tem pessoas que esquecem de valorizar todas essas coisas e ficam correndo atrás do dinheiro. O que o versículo 4 e 5 estão ensinando é: não tenha como prioridade o dinheiro. Fazendo um corte para Eclesiastes, capítulo 4, vemos aqui Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim: há um que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Aqui, em Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 8, Salomão está dizendo que existem pessoas que são sozinhas. Elas não têm filho, não têm irmã, não têm nenhum parente. E, no entanto, elas trabalham e trabalham e trabalham, e os seus olhos não se cansam de riquezas. E a pessoa não diz, para quem eu trabalho, privando a minha alma do bem? A pessoa não desfruta, a pessoa não usa o tempo dela para fazer algo que traga alegria. Ela só trabalha, 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 e ela busca riqueza e riqueza e riqueza. E o texto está dizendo, também isso é vaidade. Retornando para Provérbios 23, os versos 4 e 5 estão falando sobre isso. Lendo mais uma vez, não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Não tem lógica você trabalhar e trabalhar e trabalhar e não desfrutar. Verso 5, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Você vai focar os seus olhos no dinheiro, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. O dinheiro vai ficar e a sua alma vai para onde? Então o verso 4 e 5 estão dizendo, não corra atrás de riquezas pelas riquezas. Entenda o valor da vida, entenda, a sua alma tem valor.
Jesus uma vez disse que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entregue a sua vida para Jesus, use as riquezas para o trabalho social, forme uma família. O texto que nós lemos de Eclesiastes 4, no verso 8, fala a respeito daquele que nem não tinha ninguém na vida dele. Era só trabalho, 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 riqueza, riqueza e riqueza. Agora o verso 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então os versos 6, 7 e 8 reforçam. Não fique querendo comer os manjares gostosos, os banquetes, as festas que as pessoas fazem na empresa, na reunião dos negócios. Não cobice aquilo que é dos malignos, porque ele vai dizer para você: coma e beba, mas é tudo mentira, é tudo um pão de mentira. E aí o verso 8 diz: você vai dizer boas palavras. E o 8 fala: vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Tem reuniões que você não deve participar. Como cristãos, existem lugares, existem jantares, existem almoços, existem cafés que não são lugar do cristão. É preciso falar com Deus e ter um claro posicionamento a respeito de onde você vai, por que você está lá. Nunca se deve se deixar levar por comida e nem por bebida. Quem se prende à comida e à bebida, quem se prende, aqui no verso 4 e no verso 5, a dinheiro, é corruptível. Por isso você vê muitas pessoas se vendendo e você escuta, eram milhões, milhões e milhões e bilhões, porque a pessoa se deixa prender pela riqueza, pelo dinheiro, pela comida, pela bebida. Tudo isso são tentações. Então, Provérbios 23 apresenta o prumo do domínio próprio. É necessário ter o temor ao Senhor. Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor? Porque temendo ao Senhor, você preserva a sua alma e você não se entrega a corrupções, a mentiras, ao desvio do caminho da verdade. Vindo agora para a tela do nosso estudo, nós lemos os versículos 1 ao 8 que nos fala sobre o foco e o perigo das distrações. Foque naquilo que é verdadeiro. Não se distraia com essas tentações. Vamos ler aqui na tela o estudo. O domínio próprio começa à mesa. Quando estiver diante de grandes oportunidades ou de pessoas influentes, controle seus apetites. Não se deixe deslumbrar por banquetes ou riquezas ilusórias, que como águias criam asas e voam. O profissional sábio sabe que o que importa é o coração de quem oferece, não a iguaria que está no prato. Agora vamos para a segunda parte. Fala sobre instrução e limites éticos. Nós vamos ler os versículos 9 até o 16. Depois voltamos aqui para a leitura do estudo. Verso 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras.
Então, nós estamos falando sobre a instrução. Então, nós vemos que o tolo, ele não ouve a instrução. O tolo, dentro da relação na empresa, precisa ser demitido. O tolo precisa ser desconectado, desligado da equipe. Por quê? O versículo 9: Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Você fala, corrige, mas ele é aquele colaborador que não faz o que tem que ser feito. Ele é aquele sócio que não está disposto a corrigir os seus passos. Então não fales aos ouvidos do tolo. Tem pessoas que não querem saber de instrução. Elas não têm ética, elas não querem saber. Você corrige a pessoa, diz para a pessoa andar na ética, ela não quer saber. Então, não perca seu tempo falando aos ouvidos do tolo. Tem pessoas que você tem que tomar providência de desconectar, desligar, demitir, tirar no meio do seu caminho, porque ela não quer ouvir a instrução. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. 10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. 11. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará sua causa contra ti. Os versos 10 e 11 falam a respeito de ética, ética social. Na exploração do seu ramo de negócio, não engane os vulneráveis, não tome o que é dos órfãos, não tome o que é da viúva, não leve o que é dos pobres. Você pode pensar, e você vai conseguir levar as coisas deles. Mas existe uma promessa de que, no verso 11, o seu Redentor, que é Deus, é forte, e ele pleiteará sua causa contra ti. Então você estará atraindo maldição sobre a sua vida, desonrando os pobres, os órfãos, as viúvas, os vulneráveis. Deus, você terá um débito com Deus. Ter um débito, uma dívida com Deus, não é um bom negócio. Porque você acha que saiu na vantagem, mas depois a justiça divina sempre vem. E o verso 10, juntamente com o 11, estão dizendo isso. Tenha ética, porque Deus vê todas as coisas e ele vai pleitear a causa deles contra você. Verso 12. Aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. O que ele está dizendo? Vale a pena a instrução. Aplica a disciplina o teu coração. Pega o teu coração e treine a correção, a disciplina, o estudo, o fazer as coisas corretas, usar bem o seu tempo, administrar bem os seus recursos. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Pega o teu coração e aplique o seu coração para se corrigir. Aplique o seu coração para se corrigir da dependência de comida, de bebida, de aprovação dos outros. Aplique o seu coração à disciplina de ter o temor ao Senhor, de buscar a Deus em primeiro lugar, colocar os seus planos na mão de Deus em primeiro lugar. E os teus ouvidos às palavras do conhecimento, ou seja, saia das rodinhas de fofocas, das rodas de conversa, de maledicência, das pessoas que são vitimistas, que reclamam e não fazem nada para mudar. Tire os teus ouvidos dessas palavras. Coloque os teus ouvidos para as palavras do conhecimento. Procure ouvir podcasts, ouvir palavras, mensagens que tragam conhecimento. Dedique-se para a instrução. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá.
14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, os versos 13 e 14. Coloque a instrução também para os seus filhos. Coloque a sua instrução, a sua correção também para os seus colaboradores, para os seus subordinados. Quando ele fala aqui, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara nem por isso morrerá, existem pessoas que, apesar de serem adultas, elas agem como se fossem crianças. São pessoas que têm idade, mas que na mente ainda não alcançaram a idade que tem no documento. Então, os versos 13 e 14, não retires a disciplina da criança, não retire a disciplina dos colaboradores, dos sócios, das pessoas com quem você negocia e que estão agindo como se fossem crianças. A criança não sabe ao certo o que fazer. A criança muitas vezes é impulsiva. A criança muitas vezes tenta fazer uma coisa que ela está aprendendo, ela não consegue, ela fica com raiva. Ela acaba pondo tudo a perder. Existem pessoas que são crianças emocionalmente. Existem pessoas que são adultos, mas no coração, emocionalmente, são como crianças, ainda são adolescentes, ainda precisam de um alinhamento. Então, corrija, não tire a disciplina. Versículo 14: Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você vai corrigir essa pessoa e vai livrar essa pessoa do pior. Então, valorize a instrução na sua casa, no seu negócio, com os seus fornecedores, com todos os que trabalham na sua equipe. Versículo 15: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Aqui é Deus dizendo: se você for sábio, eu vou ficar alegre por você. 16: E exultará o meu íntimo. Exultar é pular de alegria. Deus pula de alegria de ver o seu sucesso. Então ele está dizendo no 15: Filho meu, se o teu coração for sábio, busque a sabedoria. Alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, eu vou ficar alegre. 16: E exultará o meu íntimo. Eu vou pular de alegria quando os teus lábios falarem coisas retas. Portanto, os versos 9 ao 16 valorizam a instrução e a ética. Voltando aqui para o slide do nosso estudo, instrução e limites éticos, versículos 9 a 16. Não desperdice palavras com quem despreza a sabedoria, mas nunca remova os marcos antigos da ética profissional. O Senhor é o defensor daqueles que não têm voz. Aplique o seu coração à instrução. Na oficina da vida, a correção é o que livra o profissional do erro fatal e traz alegria ao mestre que o ensinou. Como nós lemos, Deus fica alegre quando vê que nós estamos no caminho da correção. Agora vamos para a próxima parte do estudo. O investimento na verdade. Vamos ler os versículos 17 ao 25. Versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. 18. Porque deveras significa verdadeiramente. Porque deveras, verdadeiramente, há um fim que é bom, um fim bom. Não será malograda a tua esperança, ou seja, não será frustrada a tua esperança. Não vai ser frustrado aquilo que você está esperando. Os versos 17 e 18 dizem: não tenha inveja dos pecadores. Não tenha inveja dos que comem, bebem, enriquecem
com corrupção, com mentira, enganando os outros, violando os limites éticos, enganando os pobres, levando o que é dos menos favorecidos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, se significa seja no temor do Senhor. Seja colocando o Senhor em primeiro lugar, todo o dia. Versículo 18, porque deveras, porque verdadeiramente há um fim bom. Honrando ao Senhor, há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar, você não vai perder a tua esperança. Você vai alcançar o resultado esperado caminhando no temor do Senhor. Caminhe na verdade. O investimento na verdade recompensa você. Agora, o que carrega, o que faz uma pessoa ter inveja? A comparação. A inveja, ela nasce de uma comparação. Você vê e inveja. Você vê o vizinho e você carrega para dentro do coração uma comparação. Então veja e coloque dentro do coração uma comparação. Coloque para longe da sua vida a inveja. Domine sobre a inveja. Tenha domínio próprio quando o seu coração for tentado a fazer uma comparação em relação ao próximo. Muitas vezes o nosso coração traz uma tentação. A grama do vizinho parece que está mais verde. Mas você sabe que muitas vezes aquela grama, ela não é verdadeira. É uma grama falsa. Por isso que ela está mais verde, porque ele pode aplicar a tinta. Ele pode usar o engano. Então, aqueles que são corruptos, que ganham a riqueza, o seu dinheiro, a boa comida, a bebida, fazendo coisas erradas, eles prosperam passando por cima dos limites éticos. Eles têm um débito com Deus. Por isso os versos 17 e 18 dizem: invista na verdade. A verdade é que você não precisa se comparar a ninguém. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, se no temor do Senhor todo dia. O temor do Senhor vai trazer um bom fim. Diz o 18. Porque deveras há um fim bom. Vale a pena você investir na verdade. O Senhor é a verdade. O temor do Senhor vai carregar você para o caminho certo, para o caminho da verdade. E o verso 18 traz uma promessa, porque deveras, verdadeiramente, há um fim bom, mas e não será malograda a tua esperança. Pode confiar em Deus, pode prosseguir no caminho da justiça e no caminho reto. Não carregue o que você vê na mesa dos pecadores para dentro do teu coração. Não tenha inveja. Não veja e coloque dentro do coração internamente. Não deixe a inveja entrar no seu coração. Mas prossiga no temor ao Senhor. O verso 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio e dirige no caminho teu coração. Então, o 19 ele está dizendo: escute, ouça, filho meu. Ouve tu, filho meu, escute bem isso que eu falei. E sê sábio, seja sábio, e dirige no caminho o teu coração. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui a parte final do verso 19, dirige no caminho, dirige juntamente com Jesus. Dirija em Jesus o teu coração, que o teu coração esteja cheio do Senhor Jesus, carregando os ensinamentos de Jesus.
nos seus negócios, nos seus relacionamentos profissionais, que você carregue nas relações com os fornecedores, com os clientes, com os sócios, com os colaboradores, dentro da empresa, que você não se deixe levar pela cobiça do marido da próxima, da esposa do próximo, que as relações profissionais não tenham esses tipos de falta de domínio próprio. Dirige no caminho o teu coração. Verso 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Não fique sempre nos churrascos, torrando todo o seu recurso só com comida, com bebida e com festas. Quem faz isso não prospera, vive na pobreza. A pessoa que vive só em festa, só em final de semana, só em feriado, só em folga, ela acaba ferrada. Veja, final de semana, feriado, folga, festa, tudo começa com F. Ela fica ferrada, porque ela fica só em festa, folga, feriado, final de semana, festa, 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 feriados e feriados. Ela não tem tempo para a instrução, para aprofundar o relacionamento com Deus, para buscar a sabedoria. Então, verso 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Vai haver falta. Falta. Porque a pessoa gasta tudo que tem e acaba não prosperando. Verso 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Então, verso 22. Honre o seu pai, honre a sua mãe, mesmo quando a sua mãe envelhecer. Honre os mestres com quem você aprendeu o seu negócio, o seu ofício, a sua profissão. Honre as pessoas que ensinaram você. E honre também o seu pai, a sua mãe, a sua família. Verso 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. 24. Grandemente se regozijará. Regozijar significa regozar. Regozar é o mesmo que gozar de volta. Então, grandemente se regozijará, ou seja, grandemente se alegrará o Pai do justo. Regozijar é ter alegria duas vezes, é gozar e regozar. Então, é gozar duas vezes, significa ter muita alegria. O verso 24, grandemente se regozijará o Pai do justo. O Pai do justo terá grandemente muita alegria. E o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então, o verso 23, o 24 e o 25 estão dizendo assim, veja o 23, compra a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, mas ele também disse, eu também sou a verdade e eu sou a vida. Então, compra a verdade, compra o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, o relacionamento com os ensinamentos de Deus. Compre a verdade. Pague o preço de aprender a sabedoria e não a vendas. Não coloque em negociação a sua fé. Não negocie o seu valor.
Não negocie a sua honestidade. Não negocie a verdade, a correção, a justiça, a ética, os princípios e valores morais. Não negocie com aquela colaboradora, secretária que fala: mas se a gente sair, a sua mulher não vai saber. Compra a verdade, não venda a verdade. Não negocie o relacionamento com Jesus. Compra a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é a verdade. Compra o relacionamento com Deus e não há vendas. Não negocie por nada. Sim, compre a sabedoria e a disciplina. Tenha disciplina. E a prudência. Prudência é tomar a melhor decisão. Quando você tem que tomar uma decisão entre duas alternativas, escolha com prudência. Opte pelo caminho correto, pelo caminho da verdade. Não abra mão da verdade. 24. Se você fizer isso, 24, grandemente se regozijará o Pai do justo. E o Pai do justo, primeiramente, antes do Pai biológico, é Deus. Grandemente se regozijará. Deus vai ter dupla alegria por você ser justo. E o que gerar a um sábio se alegrará nele. Então, o que gerar um sábio vai ficar alegre por ele. Você pode gerar um sábio, corrigindo, conversando com seus colaboradores, com os seus sócios. Você pode gerar, criar, colocar no coração dos seus sócios, dos seus colaboradores, a verdade, ensinando a respeito de Jesus e fazendo com que eles creiam em Deus e mudem a rota, corrigindo-se todos os dias, sempre investindo na verdade. Agora o versículo 27, que alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. O verso 25 diz, invista na verdade, que o seu pai e a sua mãe possam ter dupla alegria, regozijo, porque você está caminhando na justiça. Que Deus, que é o nosso Pai, possa ter alegria e ter dupla alegria, regozijo, porque você encontrou o caminho da verdade. Voltando para a tela do estudo, o investimento na verdade. Nós lemos os versículos 17 ao 25. Então vamos ler aqui o estudo. Não inveje o sucesso aparente dos ímpios, mas permaneça no temor do Senhor. O sucesso dos ímpios é aparente porque por fora, na conta bancária, pode ter muito dinheiro, mas eles estão fracassados, não têm ligação com Deus, estão cortados da presença de Deus, estão cortados e mortos eticamente e moralmente, estão completamente insensíveis em relação à dor do contribuinte, à dor do próximo, à dor da sociedade. Por isso, não inveje o sucesso aparente dos ímpios, mas permaneça no temor do Senhor, permaneça honrando ao Senhor. Como nós lemos, abre aspas, compre a verdade e não a venda, fecha aspas. Invista tempo e recursos em sabedoria e entendimento. Invista tempo no estudo da palavra, invista tempo na aquisição de conhecimento de sabedoria para administrar os seus recursos, para administrar a sua família, para administrar os seus relacionamentos, para buscar autodesenvolvimento, para buscar o autoconhecimento, para saber os seus limites e corrigir os seus limites e melhorar como pessoa e crescer como pessoa. Invista tempo e recursos em sabedoria e entendimento. Tenha entendimento a respeito das suas emoções.
Tenha entendimento quando você for tentado a ter inveja de alguém. Tenha entendimento para que não se comparar a ninguém e para investir completamente o seu tempo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas relações, andando na verdade. A sua esperança não será frustrada se você honrar as suas raízes e mantiver a retidão. Mantiver a retidão. É preciso manter-se todo dia na retidão, trazendo alegria para aqueles que investiram na sua formação. Agora vamos para a próxima parte do nosso estudo, que fala sobre sobriedade e a visão clara. Vamos ler os versículos 26 ao 35. Verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. 28. Também ela, como um salteador é um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então aqui os versos 26, 27 e 28 estão falando sobre a mulher que é uma prostituta, que negocia sua honra por dinheiro, por cargo, por posição dentro do negócio. E também fala da estranha. A estranha pode ser uma cliente, pode ser uma pessoa que você não esperava encontrar numa viagem a negócios, numa viagem, de repente no aeroporto, de repente no avião, de repente no meio do caminho de uma negociação. Então os versos 26, 27 e 28 alertam sobre a pessoa que aparece no seu caminho. O texto está falando de uma prostituta e de uma estranha, mas o texto também se aplica para você, mulher, que trabalha e de repente faz uma viagem pela empresa para tratar de um assunto. Pode aparecer o homem que se entrega para a prostituição. Pode aparecer o estranho também. Então o verso 26, o 27 e o 28. Dá-me, filho meu, teu coração. Que o teu coração esteja entregue a Deus. Que você esteja no caminho da verdade, como nós lemos na parte anterior desse estudo. E os teus olhos observem os meus caminhos. Quando a aparência da estranha, a aparência da que se entrega à prostituição, a aparência bater no seu coração. O verso 26 diz: Dá-me, filho meu, teu coração, entregue o coração a Deus. E os teus olhos observem os meus caminhos. Observar não é só olhar, é olhar e também seguir por aquele caminho. E os teus olhos observem os meus caminhos. 27, ou seja, quando você encontrar uma pessoa que bate o coração, que pela aparência chama a atenção, lembre-se de entregar o coração ao Senhor. Lembre-se de que o verso 27 diz que é cova profunda a prostituta, porque cova profunda, cova, fala a respeito da sua morte. Você vai ter uma cova profunda, vai descer aquele que se envolve com a prostituta. E poço estreito é a estranha. A pessoa vai passar por um estreito na sua vida, vai ter muitas perdas. 28, também ela, como um salteador, vem como um ladrão para roubar a sua honra, o seu bom nome, a sua família, o seu dinheiro, porque a prostituta e a estranha, elas gostam de muito gasto. O homem também, que é o estranho, vem e ele leva a honra, o seu bom nome,
a sua respeitabilidade, a sua relação com Deus. Isso é o mais caro de tudo. 28. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Então essas pessoas, elas multiplicam os que erram, os que se desviam do caminho certo. Tenha domínio próprio sobre a prostituição. Tenha domínio próprio sobre os olhos e sobre o coração. Tenha domínio próprio em relação ao coração e aos olhos. Agora o verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco. Basilisco é o mesmo que serpente, é o mesmo que cobra também. E como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. O verso 29 até o 35 falam para manter-se longe da bebida e do vinho, porque muitas pessoas se entregam para o vinho e para a bebida como forma de aliviar preocupações do dia a dia. Mas quem faz isso acaba caindo numa grande armadilha, cai no vício e quando está embriagado acaba tendo muitos ais, pesares, corre o risco de se envolver com as mulheres estranhas, com uma pessoa errada. Existem muitas histórias de pessoas que disseram: eu bebi. Quando eu acordei, eu estava na cama com uma pessoa que eu não lembro de ter nem conversado com a pessoa. Então, a bebida, ela tira a pessoa da sua razão. E esse último trecho fala: fuja da bebida, seja sóbrio. Então, esse último bloco do nosso estudo, nos versos 26 ao 28, cuide do seu coração e do que você vê. Não seja carregado por atração por uma pessoa no meio do caminho. Entregue o seu coração ao Senhor e os seus olhos observem os caminhos do Senhor. Não se entregue para a prostituição, nem para o adultério, nem para a fornicação. A pessoa é solteira e tem um relacionamento íntimo com uma pessoa que aparece no caminho sem nenhum compromisso. Isso vai afastar você do relacionamento com a verdade, que é Deus. E o 29 até o 35, não se entregue para o consumo da bebida. O consumo da bebida vai levar você a tomar decisões muito erradas. Quando o verso 29 fala para quem são os ais, você vai errar muito no seu negócio quando você se entrega para a bebedice. Quem destrói o seu CPF, a sua pessoa física, acaba destruindo tudo à sua volta. Então, quem não cuida do seu CPF, destrói o seu CNPJ. Cuide do seu CPF, da sua pessoa e do seu relacionamento com Deus. E isso vai trazer como consequência saúde para os seus negócios. Voltando aqui para a tela do nosso estudo, sobriedade e a visão clara. Nós lemos os versículos 26 ao 35. Lendo aqui o estudo: dê o seu coração à sabedoria e observe os caminhos retos. Vamos lembrar, Jesus é a sabedoria.
Então, dê o seu coração a Jesus, dê o seu coração à sabedoria e observe. Observar não é só olhar, é praticar. E ande, observe, olhe e ande nos caminhos retos. O capítulo termina com um alerta severo sobre os excessos e vícios. No trabalho, a falta de sobriedade obscurece a visão. Causa, entre aspas, feridas sem causa, fecha aspas, e faz o profissional perder o rumo. Para o perito, a mente clara é a ferramenta de precisão mais importante. Então, nós lemos ontem, no capítulo 22, no último versículo: Viste alguém perito em sua obra? Perante reis ele será posto. Não servirá a gente duvidosa. Nós lemos então ontem que o perito, aquele que é bom na sua obra, ele será posto diante dos reis. E nós encerrando aqui o estudo de Provérbios 23, para o perito, aquele que é bom naquilo que faz, a mente clara é a ferramenta de precisão. Mais importante, ter uma claridade, clareza na administração, na gestão do negócio, em tudo que se faz, é muito importante. Agora, fazendo o resumo de tudo que nós estudamos hoje, nós estudamos o prumo do domínio próprio. Então, fazendo aqui um resumo de Provérbios 23. No tema 1, nós estudamos sobre o controle do apetite e das riquezas que são passageiras. Nós lemos os versículos 1 ao 8. No tema 2, nós estudamos sobre ética, limites e o valor da correção. Nós lemos os versos 9 ao 16. No tema 3, nós vimos o investimento na verdade e no futuro, versos 17 ao 25. Quem investe na verdade, no relacionamento com Jesus, que é a verdade, tem futuro. A sua esperança não será frustrada. Nós vimos isso no tema 3. O tema 4, sobriedade como ferramenta de precisão. Nós vimos que a sobriedade traz a visão clara, traz clareza. E isso serve como uma alta ferramenta de precisão. A sobriedade traz visão clara. E a visão clara é a ferramenta de precisão. Nós lemos isso nos versos 26 ao 35. Então a conclusão é: o coração deve ser focado no caminho do Mestre. O nosso Mestre é Jesus. E agora, faço um convite para que você faça essa oração que está na tela. Essa oração é a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que aceita Jesus. Você confessa que tem os seus pecados e que precisa receber a Jesus para receber o perdão deles. A Bíblia revela para nós que Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para recebermos o perdão dos nossos pecados. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, você está dizendo: eu confesso que eu preciso de Jesus para me guiar. Eu confesso que preciso Ele como minha verdade, como meu caminho, como a minha vida. E você recebe o perdão dos seus pecados. Aquele que recebe a Jesus recebe a salvação, o perdão dos seus pecados. Recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus morando nele, e tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que tem o registro dos filhos de Deus. No dia do julgamento final, lá no final dos tempos, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, Deus vai abrir o livro da vida e todos os que estiverem com o nome escrito nele vão entrar no reino dos céus, porque
serão reconhecidos como os que são filhos dele. Se você ainda não fez essa entrega, faça essa oração agora comigo. Faça essa oração de confissão agora. Creia que Jesus perdoa de todos os pecados e que você está recebendo agora a salvação, e você vai receber o Espírito Santo e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Ore comigo agora, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma comunidade de fé, procure uma igreja em que você sinta que você pode estar ali, em que você se sinta bem e participe de estudos bíblicos para que você cresça no relacionamento com Deus. Ande e se apoie em pessoas que estão comprometidas com a verdade, que estão comprometidas com Jesus. E certamente você vai encontrar um caminho bom, como nós lemos no versículo 18. Certamente há um fim bom para o que anda no temor do Senhor, e não será malograda a tua esperança, não será frustrada a tua esperança, aquilo que você espera, mas você receberá sucesso, você terá aquilo que você espera no temor do Senhor. Ande sempre no temor do Senhor nas suas relações, não só do trabalho, mas na sua vida. Você com você mesmo, você com a sua família, você com seus negócios e com tudo que você faz. Que tudo seja para a glória de Deus.